Tá? Quero agradecer também a vocês, né, que participaram no último encontro bastante, dando feedbacks, falando sobre o que a gente poderia melhorar e também muitos elogios. Então isso foi pra gente muito importante. Eu vou pedir para vocês passarem elogios, passarem feedback, darem um retorno, críticas, sugestões. A gente quer muito ouvir vocês. Então muito obrigada, tá? No último a gente falou sobre gestão emocional e autocuidado e hoje a gente vai falar sobre felicidade. E aí vamos parar para pensar um pouco, assim, nessa questão que a gente vive hoje, né? Acho que é legal sempre linkar o nosso tema com a questão do isolamento social, que é esse momento único, que é esse momento tão diferente que a gente não escolheu viver e que a gente está vivendo de uma forma tão intensa. O isolamento social, com certeza, é algo que vai transformar a nossa vida. Não é isso? A única certeza que a gente tem é que a gente vai sair desse momento hoje muito impactado. Impactado internamente, impactado socialmente. Então, quando a gente fala de transformação, né, no momento que a gente não escolhe, mas que a gente vivencia isso, inclusive no coletivo, algumas coisas vão acontecer na nossa cabeça, com certeza. E uma delas, com certeza, é a gente vai ressignificar os momentos de felicidade. Né? O que é isso? Tudo que tinha valor de repente, né, no momento atrás, anterior a esse isolamento, talvez hoje ele venha com outro simbolismo, outro significado. A gente vai aprender a ser feliz de uma outra forma. A gente vai aprender a valorizar coisas que a gente não valorizava e a valorizar mais ainda coisas que a gente já valorizava. Ou seja, o nosso propósito, o sentido da nossa vida pode mudar através desse momento que é tão impactante emocionalmente falando. Tá? A felicidade ela está muito linkada à questão da liberdade. E aí, se a gente parar para pensar, né, nesse simbolismo, como é que a gente pode falar de felicidade, então, no isolamento social? Né, onde eu tenho que ficar na minha casa, onde eu estou me preservando, cheio de ansiedade, medos, né, que às vezes o medo pode virar um pânico social, que a gente está vendo muito isso. Então, assim, o nosso desafio hoje, em título de isolamento e falando de felicidade, é reaprender a ser feliz. Né? E valorizar os momentos que a gente tem hoje de felicidade. Então, esse tema felicidade, que é um tema que a gente adora trabalhar, é um tema que a gente aborda muito nos nossos cursos na Certa, né? É um tema que a gente está sempre falando e revivendo. Inclusive, assim, as empresas elas já entenderam quando contratam a gente, por exemplo, para dar um curso, para dar um treinamento, né, as empresas entenderam que a felicidade está totalmente relacionada ao bem-estar e, claro, à produtividade do trabalhador. Né? Então, a felicidade ela reflete no seu corpo, ela reflete na sua mente diretamente, no emocional. A felicidade ela é algo que ela vai impactar diretamente no seu espírito de vida. E aí, quando a gente pensa em felicidade, muitas vezes a gente pensa numa utopia, né? Para algumas pessoas, a felicidade ela vem como uma coisa utópica, muito distante, é impossível ser feliz. E hoje, eu como psicóloga e também com o embasamento que a gente traz, a gente vai falar da felicidade como algo científico. Então, assim, é totalmente neurológico, tá? Quando a gente fala de ser feliz, tá? A gente está falando totalmente das células realmente no nosso cérebro que produzem sinapses e alguns hormônios que a gente fala da felicidade. Então, por exemplo, um dos hormônios que a gente trabalha muito é a ocitocina, né? Que é o hormônio que faz você se sentir feliz, satisfeito naquele momento. Então, a gente vai trazer também esse embasamento e sempre buscando alguns teóricos e dicas também de livros e palestras que vocês podem assistir para se aprofundar nesse tema que é tão feliz, né? Bom, dia 20 de março, inclusive, foi o Dia da Felicidade. Eu não sei se a gente conseguiu comemorar muito, né, nesse momento que a gente está hoje. Talvez a gente tenha até esquecido, porque não faça sentido. Mas é importante a gente comemorar, é importante a gente viver esse momento, né? E aí, vamos pensar o seguinte: cada um tem um momento de ser feliz, né? O que é felicidade para você? O nosso tema hoje é esse: é pensar o que é felicidade, o que faz sentido para cada um de nós, que é diferente, né? Quando eu falo de algo que me faz bem, muitas vezes o outro me critica e se compara a isso. Então a gente não vai falar de críticas, a gente não vai falar de nada que seja normal no âmbito social, a gente vai falar do que é felicidade, o que faz sentido para cada um de nós. O termo felicidade no dicionário, ele está muito ligado à satisfação de bem-estar. Ou seja, ser feliz é um estado de satisfação, é um estado de bem-estar, é um estado de estar bem consigo mesma e com o outro. Basicamente é isso, a definição de felicidade. Lembrando que felicidade não é algo contínuo, não existe isso. Né? A felicidade, elas são momentos de felicidade. A gente tem momentos na nossa vida felizes que muitas vezes não são percebidos porque a gente tende a lembrar de momentos difíceis de vida.
Então, por exemplo, se você faz uma viagem, se você tira umas férias e alguém te pergunta como foi essas férias, muitas vezes você vai lembrar dos momentos mais sofridos. Você vai dizer, nossa, foi ótimo, mas poxa, teve um momento difícil, que furou o pneu do meu carro, que foi. Entende? A gente tende a lembrar, quando a gente fala de lembranças de passado, nos momentos que mais trouxeram dificuldade e angústia. Por quê? Porque são os momentos que ficam na memória. Quando a gente deveria trabalhar de uma forma inversa, a gente deveria valorizar os momentos felizes da vida, que não são contínuos porque eles passam, como tudo na vida. O que vale pra gente é tentar valorizar esses momentos. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho, trazendo esse embasamento teórico e científico para vocês, tá? Antes de tudo, eu quero dizer que um livro que eu me inspiro muito, dentre vários que a gente fala sobre felicidade nos nossos cursos na Certa, é um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Acho que vocês estão vendo aí. Beleza. Por que esse é tão importante? Eu gosto tanto desse livro, fica uma dica. Até algumas pessoas me perguntaram, né, sobre dicas de livros. Vocês podem mandar no direct da Certa, que a gente responde, a gente, enfim, indica para vocês. Hoje eu quis trazer esse embasamento, basicamente. Por quê? Porque é uma disciplina, ele foi feito com base numa disciplina, num curso de Harvard, que é um dos cursos mais buscados, né, na faculdade, que é a maior faculdade do mundo, basicamente. E aí, por que eles resolveram fazer uma disciplina voltado para a felicidade? Porque eles perceberam que os estudantes, enfim, jovens, de todas as idades, na verdade, mas eles perceberam que as pessoas estão tendo dificuldade de aprender a ser feliz. Não é isso? A gente, justamente porque a gente valoriza os momentos mais difíceis da vida, a gente tem dificuldade de pensar em momentos produtivos, prazerosos, de satisfação. Então, essa faculdade, ela escolheu promover um curso, né, que deu embasamento desse livro, que é basicamente explicando para os alunos e para as pessoas como ser feliz no dia a dia, com as ferramentas que você tem, dentro dos seus limites, né, fazendo sentido para você. Então esse é um livro super bacana que eu já indico a leitura, dentre outros, e a gente vai falar bastante sobre ele também, trazendo alguns princípios e alguns conceitos aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Ele fala basicamente que são 7 princípios da felicidade. Né? 7 passos, 7 ferramentas, 7 gatilhos que a gente pode utilizar para ser feliz no nosso dia a dia. E aí vamos lá, primeiro é a psicologia positiva, né? É o positivismo, é o otimismo, que eu não vou me aprofundar aqui nesse tema hoje, porque um dos nossos módulos, inclusive, né, em parceria com a Unimed Rio e com a Mood, aqui no aplicativo, vai ser só sobre psicologia positiva e otimismo, tá? Então assim, com técnicas, com ferramentas, falando sobre estudos científicos, trazendo pesquisas. Então eu não quero me aprofundar, mas não tem como falar de felicidade sem falar de positividade e de otimismo, né? Se a gente for pensar em otimismo, o otimismo basicamente é um exercício. É o dia a dia, é o que eu faço no meu dia a dia para ser mais otimista, né? Ninguém nasce otimista e ninguém tem um poder de ser mais otimista que o outro. Na verdade, é um exercício diário, é a escolha realmente de querer ser. Os otimistas, esse autor fala muito sobre isso, ele muitas vezes coloca algumas metas maiores do que eles podem alcançar, não é isso? Para conseguir se superar todos os dias, se esforçar mais. Então não necessariamente é você só alcançar o resultado, é você conseguir se superar através dele. Então o otimismo está muito ligado à superação, realmente. E aí um exemplo que ele dá no livro, que eu acho super bacana, é o exemplo dos advogados. Ele fala que se o otimismo, né, é um exercício diário, os advogados, por exemplo, têm 3 vezes mais chances, isso aí cientificamente provado, como outras profissões mais específicas mesmo, de ter depressão. Por quê? Porque eles são treinados, né, através dos estudos deles, da formação mesmo profissional, eles são treinados a ser mais crítico no dia a dia. Né? Uma pessoa muito crítica na profissão, no trabalho, ela pode até representar uma maior produtividade, não é isso? Porque se eu sou crítica no meu trabalho, eu quero fazer melhor, eu vou ser mais minuciosa, eu vou tentar e vou fazer, eu vou me frustrar, mas eu vou estar o tempo inteiro buscando uma melhoria. Só que isso, emocionalmente falando, né, no âmbito da psicologia mesmo, a pessoa quando é muito crítica, ela deixa de valorizar as conquistas. Né? Ela minimiza as conquistas que você tem ao longo da sua vida. Além de criticar na sua vida, você leva para o profissional e traz para o pessoal. Então, por exemplo, você vai criticar o seu filho na sua casa, você vai criticar o seu marido, você vai criticar os seus familiares, né? E acaba, às vezes, afastando as pessoas. Porque uma pessoa muito crítica se torna uma pessoa pesada.
E não é o que a gente quer ser. Então, a crítica e querer ser melhor é muito importante, mas ela não pode nem te paralisar e nem te transformar numa pessoa rancorosa e às vezes uma pessoa que não valorize as conquistas do dia a dia, tá? Então ele dá esse exemplo do advogado, mas a gente pode trazer para várias profissões. Só realmente para dizer que o otimismo, ele é algo que você exercita ao longo da vida. Né? E que se você exercitar o contrário, a crítica, né, a descrença, você vai começar a praticar isso de uma forma mais fácil, né? Ele traz uma frase também que eu gosto muito, eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte: mais importante do que acreditar na capacidade é acreditar que você pode melhorar o seu potencial. O que é isso, né? Mais importante do que você realmente acreditar que você pode alcançar é acreditar que você está em melhoria contínua, que você está o tempo inteiro buscando alguma coisa, que você está o tempo inteiro buscando ser melhor. É isso que ele diz, porque é isso que movimenta o ser humano, é o desejo, é a conquista de querer ser melhor. E aí ele utiliza dois termos, né, nesse livro que eu acho super bacana, que um deles é ilusão positiva. O que é isso? A ilusão positiva seria um excesso de otimismo, não é isso? Então aquela pessoa que assim beira a infantilidade, a ingenuidade, né, a falta de amadurecimento realmente, sabe? Aquele mundo poliana, onde a gente vive só a ilusão de que tudo vai ser sempre perfeito e não às vezes não se prepara para uma frustração, que também é horrível. Então a ilusão positiva, quando ele fala que é um excesso de otimismo que não é saudável também. O ideal, nesse momento, ele utiliza o termo de lentes rosadas, é quando a gente fala que é um otimismo equilibrado. Ou seja, é basicamente você olhar para o risco, mas acreditar na solução de alcançar. Então, assim, é como se você estivesse o tempo inteiro buscando alguma coisa, acreditando que você pode alcançar, mas sem diminuir os riscos, né? Estando aquém dos riscos, estando acreditando nos riscos. Enfim, esse é o segredo. Então, o segredo, basicamente, é não impedir completamente a percepção do negativo, ou seja, saber que vão acontecer problemas, mas cultivar sempre o otimismo saudável que ele fala. Então, assim, eu não vou me descuidar dos riscos, mas eu vou priorizar por acreditar que é possível. Esse é o básico. Então, o otimista, ele tá muito assim no sentido de crença, né, de querer buscar alguma coisa, de querer ser algo. E aí, basicamente, ligado a um exercício do seu dia a dia, realmente, tá? É você olhar para o problema e falar, poxa, legal, temos aqui um problema. Talvez, se você trabalhar muito esse problema, se você falar sobre o problema 2, 3 vezes, você vai ver que nem é um problema tão grande assim. Mas no primeiro impacto, ele parece maior. E o otimista ele vai olhar para o problema buscando a solução desse problema. Então, assim, como é que eu posso fazer para solucionar esse problema de uma forma construtiva e positiva, tá? É basicamente isso. O segundo ponto que ele fala é a questão do ponto de apoio e alavanca, né? Ele utiliza esse termo. O que é isso, né? Na vida, a gente é impactado o tempo inteiro pelas pessoas ao nosso redor. Então, até para você ser otimista e para você ser empoderado a alcançar alguma coisa, você precisa de alguém que te empodere também. A gente precisa disso na nossa vida. A gente precisa ter, primeiro, um propósito, que é uma meta maior, e uma pessoa, um sujeito, alguma coisa que te dê um ponto de apoio, que ele fala. Então é um porto seguro, realmente, né? Assim, na nossa vida, e aí é uma reflexão mesmo para a gente pensar, com certeza a gente, todos vocês, todos nós, tivemos pessoas que acreditaram na gente, que ensinaram a gente. Pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser alguém que... Mas é alguém que te inspirou, é alguém que falou assim, vai lá, você vai conseguir. Né? No livro ele dá vários exemplos disso, assim, de como você pode mudar a vida da outra pessoa praticando isso, empoderando o outro. Então é uma pessoa que funciona como um suporte para você de motivação, né? Funciona como um porto seguro no sentido de que se tudo der errado, eu vou falar com ela. Ou se der certo também, eu vou trocar com essa pessoa. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso com a gente, pra gente se empoderar e pra gente acreditar. E é importante também que a gente seja isso pro outro. Né? Então, assim, a questão do elogiar o outro, né, a gente não tem ideia do que seria, qual o potencial do elogio. Né, assim, muitas vezes quando a gente critica o outro e a gente funciona muito na crítica, querendo que o outro melhore, né, sempre com uma boa intenção, ok? Mas assim, a crítica exagerada, ela pode gerar um sentimento de depressão, de desamparo, um sentimento de não alcance, né, um sentimento de diminuição do sujeito. Então quando a gente fala de mais elogios, é porque realmente o elogio, praticar isso para o outro, ele pode ser como um ponto de apoio.
por exemplo, né? Ele pode mudar a vida daquela pessoa que às vezes não acreditava nela, mas veio alguém e falou, vai, você vai conseguir. Geralmente é assim, né? Muitas vezes a gente busca algum caminho que nem a gente imaginava que fosse possível e tem alguém que acredita mais na gente do que a gente mesmo. E aí essa pessoa funciona como esse ponto de apoio, essa alavanca que ele fala, que vai me estimular, que vai acreditar e que vai me impulsionar até o momento que eu acredito que eu sou capaz. E aí eu me automotivo para alcançar. Mas o elogio é fundamental para exercitar. E aí, se você for parar para pensar, qual foi a última vez que você praticou elogio? Né? Que você falou, poxa, você foi muito bem, parabéns. Talvez a gente não tenha isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente tende a criticar porque é o que mais incomoda a gente. Então, até quando você vai dar um retorno, quando você vai dar um feedback, quando você vai falar alguma coisa para alguém, né, a tendência é a gente falar o que a pessoa tem que melhorar e não olhar para o sujeito na sua potencialidade. Aí não é ele falando, não, são outros autores que falam muito sobre isso, assim. É uma questão de visão para o sujeito, né? É olhar o sujeito no seu potencial, no seu lado bom, no seu lado produtivo, e aí conseguir elogiar, e isso vai ser cada vez mais frequente. O elogio, ele gera um sentimento de reconhecimento, um sentimento de pertencimento. Até quando a gente fala, assim, muito sobre no âmbito das empresas, né, onde a gente trabalha muito essa questão, muitos empresários perguntam pra gente, pô, mas Marcela, como é que é isso, assim? Será que a pessoa, para eu motivar a minha equipe na minha empresa, para eu motivar meus funcionários, eu estou pagando mal, eu tenho que aumentar os benefícios? É claro que um benefício pode atrair e motivar, mas a gente vê e a gente sabe que não é só isso, né? A pessoa não se motiva só pelo âmbito financeiro no trabalho, por exemplo, né? Ela se motiva muito mais pelo reconhecimento, pelo sentimento de pertencimento, né? Pela valorização que você vai promover a ela. Né? E aí tem muita gente que fala, mas essa nova geração, a geração milênio, que é assim, que se desmotiva muito rápido. Mas estamos todos incluídos nesse novo contexto. Né? Então, se há um tempo atrás o reconhecimento ele vinha muito baseado na questão financeira, hoje é muito mais numa situação de pertencimento, de fazer sentido para mim. E aí eu vou me motivar através dele. Então, elogiar a pessoa, acreditar no funcionário, acreditar na pessoa que está do seu lado, pode mudar a vida dela. Ela pode, de repente, você não lembra disso, mas daqui a alguns anos ela vai dizer, poxa, eu sou quem eu sou hoje porque teve alguém que acreditou em mim, que apostou no meu potencial, mais do que eu mesma, e hoje eu tô aqui, conseguindo falar e tudo mais. Então, assim, o reconhecimento é muito importante, ele empodera realmente. E uma questão importante, então, da gente pensar é exatamente essa, assim, como que eu posso influenciar o outro? A gente influencia o tempo inteiro. Às vezes uma palavra que não foi bem colocada, não é verdade? Às vezes uma crítica que não foi bem dita, ou às vezes pelo contrário, um elogio que foi reforçado, ele vai fazer com que a pessoa queira ser melhor. E eu mudo a vida daquela pessoa. E por outro lado também, nós somos o tempo inteiro impactados pela opinião do outro. Não adianta dizer que não, né? A gente se importa com a opinião do outro, com umas pessoas mais, outras menos. Mas o outro, ele é muito importante na nossa vida. Somos seres sociais, não é isso? Então, para ser feliz, inclusive, é importante saber dar limite para o outro. Saber até que ponto, né, a vontade é sua e do outro. Quando a gente fala, por exemplo, de um relacionamento, e aí pode ser um relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, enfim, um relacionamento social, a gente fala muito que é importante ceder para o outro. Claro, porque somos dois sujeitos nos relacionando com vontades diferentes, com necessidades diferentes. Então, nesse sentido, é importante também saber o que é meu e o que é do outro. Não é isso? Não acontece muito assim, quando a gente convive muito com uma pessoa, geralmente, né, a gente tende a se adaptar no que ela é. Tem vários termos na psicologia que trazem falando isso, né, de identificação, enfim, de ponto de apoio, mas assim, é basicamente você daqui a pouco se perde o que é a sua vontade no que é a vontade do outro. Eu já não sei mais quais são minhas preferências, porque eu tô tão acostumada a ceder pro outro que eu não deixo de olhar para mim, para as minhas vontades. Então, dar limite para o outro e dizer não, peraí, opa, até aqui não, é algo importante para eu me valorizar e me conhecer e saber o que para mim faz sentido, não é isso? Dar limite para o outro é algo que só nós podemos fazer, né? O outro ele só vai até onde ele consegue alcançar, né? E a gente tem que dar o limite para ser feliz, para saber o que é importante para mim. E falando disso, dessa influência toda, né, que a gente tem, eu acho que é super importante a gente citar aqui as mídias sociais.
né, assim, o contexto que a gente vive hoje, né, o contexto que a gente vive hoje, ele já não favorece ao momento de felicidade. Por quê? Porque é um contexto muito de competição, é um contexto de individualismo o tempo inteiro, é um contexto onde eu quero ser melhor do que o outro a qualquer preço, não é verdade? É um contexto de que, poxa, ainda bem que não foi comigo, foi com o outro. A gente pensa nisso. É horrível falar assim, mas é verdade. Inclusive, nesse momento de isolamento social, esse é um dos pontos super importantes que com certeza vai mudar em nós mesmos. Né? A tendência é que a gente consiga ser muito mais solidário com o outro, né? Muito mais pensando no outro, saindo do meu eu e indo para o outro, muito mais depois que a gente tiver passado por esse momento. Por quê? Porque eu sei que eu impacto o outro e eu sei que eu sou importante na decisão do outro. E eu tenho isso na minha cabeça, eu vou conseguir ser mais solidária para o outro, não é isso? Eu vou conseguir ser uma pessoa melhor para o outro. Então o contexto hoje, de uma maneira geral, ele não favorece porque somos muito individualistas ainda. Mas eu tenho um otimismo aí, inclusive, de saber que a gente não vai ser igual. Então hoje, nesse momento, a gente vai ver várias empresas demonstrando solidariedade, as pessoas demonstrando solidariedade, né? Então a gente pode falar dos bilhetes que tem no elevador, falando, poxa, qualquer coisa conte comigo. Às vezes a gente não conhecia o nosso vizinho. Né? A gente não conhecia, a gente não sabia nem quem morava no lugar do lado aqui da gente. Mas agora eu conheço, porque inclusive eu fui lá e me ofereci para ele. Então, assim, para ajudar nesse momento. Então, esse é um momento que com certeza a solidariedade vai ficar mais aflorada. Que ótimo! É um ganho positivo que a gente vai ter nesse momento tão sofrido que a gente está vivendo. Mas realmente somos individualistas. E falando das mídias sociais. Hoje a gente pode dizer, inclusive, que mídias sociais são mais viciantes do que drogas, por exemplo, como cigarro ou álcool. Né? O que é isso? A gente passa mais tempo conectado a algo que de repente não é tão importante na nossa vida do que trocando com alguém que de repente seria mais importante pra gente. A gente se compara o tempo inteiro com o outro e quando a gente vê uma frase bonita, uma figura legal, uma foto bacana no Instagram, por exemplo, eu tenho a tendência a achar que o problema está só comigo. Então, que a grama do vizinho é mais verde, não é isso? Que o outro tem uma felicidade mais fácil do que a minha. Então, a tendência é se comparar o tempo inteiro e achar que o problema está comigo. Não é isso? Isso tem muito a ver com o sentido de você achar que tudo depende de você, né? E aí a gente pode parar para pensar no nosso contexto que se eu estou no isolamento social, talvez não dependa só de mim. Né? Talvez eu esteja vivendo a primeira vez uma situação onde a minha liberdade foi, né, limitada, realmente, no sentido de eu ter que fazer algo por mim e pelo outro, mas que eu não tenho escolha para aquilo. Então depende só de mim? Talvez não. Então o que fazer nesse momento onde não depende só de mim? Mas eu me comparo. Então a tendência é achar que se depende só de mim, que se tudo depende de mim, né, o outro está mais feliz porque eu não consegui ser melhor. Então, assim, a grama do outro é sempre melhor, eu tenho sempre muito mais problema. E isso pode causar uma melancolia, depressão, né? Eu quero ser igual ao outro, por quê? Porque eu tenho um sentimento de normalidade, vamos dizer assim, né? Eu quero ser comum a todo mundo. Então, quando eu vejo, por exemplo, que está todo mundo fazendo algo, ou que está todo mundo consumindo alguma coisa, eu quero ser igual a todo mundo. Então, eu começo nessa melancolia, né? Nessa coisa de que, poxa, será que eu não consigo? Só eu que não consigo? Só eu que não tenho? Né, nessa coisa de me depreciar realmente, acreditando que o outro consegue mais do que eu. E eu quero ser igual a todo mundo, eu quero pertencer àquela sociedade. Então, por isso, eu vou buscar, às vezes, algo que faça feliz não a mim, mas que tudo bem, vai me fazer nesse contexto. Por isso que é importante a gente filtrar, gente, assim, pra gente se manter feliz, é importante saber o que me faz feliz e filtrar em relação a tudo, em relação à opinião do outro, em relação também às mídias sociais que impactam a gente o tempo inteiro. Então, aquela ideia de família margarina, sabe? De que todo mundo é feliz o tempo inteiro, de que, nossa, impressionante, eles não brigam, tá tudo maravilhoso, isso é falido. Não existe isso. Não existe família margarina. Não existe perfeição. Não existe isso. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem conflito. Todo mundo tem, sabe, altos e baixos, né? A felicidade não é contínua. Então, assim, todo mundo tem momentos felizes que a gente pode escolher valorizar e também problemas, e momentos de desesperos, e questões emocionais que também vão surgir. Então é importante não se comparar nesse sentido, tá? Bom, vamos para o terceiro ponto que ele fala no livro, que é o efeito Tetris. O que é isso? Tetris é um jogo, na verdade, que, enfim, ele fez um estudo científico, na verdade, que ele fez através desse jogo, onde ele colocou algumas pessoas para jogarem o tempo inteiro.
Então, de forma assim, desenfreada mesmo, jogando, jogando. O que ele observou? Que quando a pessoa ficava muito tempo ali jogando, ela começava a ter alucinações no sentido de só ver o jogo. Então, ela saía na rua, via o jogo, levava um prédio, via o jogo. Dormia, não dormia bem, não conseguia se relaxar porque via o jogo. Então, ela começou a ver o jogo no dia a dia dela, né? Depois de tanto exercitar, de tanto treinar através dele. E aí o que ele fala é que ser otimista e positivo é como esse jogo. Não é isso? É muito mais uma questão de fé e foco do que uma questão, né, utópica, por exemplo. Então é neurológica, é científica. Quando você treina o seu cérebro a algo positivo, por exemplo, quando você treina o seu cérebro para buscar a solução ao invés do problema, por exemplo, você começa a fazer isso de uma forma mais fácil e aí vira um novo hábito. Quando eu falo de fé, eu não estou falando de fé em termos religiosos, não é isso. Né? A fé é a crença de alguma coisa, basicamente. Então, ter fé em alguma coisa é acreditar que é possível alcançar. Através do foco, através do planejamento. Então, foi isso que ele fez nesse estudo. Ele basicamente colocou as pessoas focadas em um jogo que fez com que aquilo ali virasse inconsciente e no dia a dia delas, elas já estavam trabalhando com ele, com o jogo, naturalmente. Então, assim, ele deu um foco maior para aquelas pessoas e ele conseguiu que aquilo virasse uma coisa inconsciente. E aí ele traz um exercício que eu vou aqui botar esse desafio para vocês, tá? Ele fala que o ideal é que todos os dias, no final do dia, a gente consiga listar 3 momentos bons que a gente teve no dia. Aí eu vou deixar esse exercício como dica para vocês, que é isso, é basicamente você anotar no final do seu dia 3 coisas bacanas que aconteceram. Primeiro ponto, que isso é importante, é você já reconhecer os momentos de felicidade. Então, assim, se passaram desapercebidos, se você não reparou muito bem que você foi feliz naquele momento, se você acha que você não pode ser feliz porque realmente estamos num momento de muitas dificuldades, realmente, no isolamento social, com medos e tudo isso que a gente já falou, talvez seja um exercício bacana, primeiro, para você identificar os seus momentos felizes, tá? E segundo, para você querer repetir. Pra você valorizar e querer repetir. Poxa, então se isso foi tão bom pra mim nesse dia, amanhã eu vou tentar fazer de novo, né? Eu vou fazer uma outra coisa. Então é mais ou menos isso. Então o exercício fica a dica pra vocês, depois vocês contem aqui pra gente no Instagram da Acerta. Quem não segue o Instagram é @acerta. Pode mandar direct que a gente vai gostar de saber, tá? Mas basicamente seria isso. 3 coisas bacanas sendo anotadas no final do dia pra gente valorizar e conseguir repetir. Por quê? Porque ser feliz é se manter vivo, é se manter ativo, é se manter feliz. E aí a gente entra no quarto ponto que ele fala do livro, que é encontre oportunidades nas diversidades, nas adversidades. O que é isso, né? Tem muito a ver com a questão do problema, tá? Eu não vou me aprofundar na questão de resiliência, problema, porque a gente vai ter um próximo módulo falando de resiliência e criatividade, que por sinal vai estar incrível, tá? Acho que tem tudo a ver com o momento atual, enfim, de transformação, de inovação, né? Enfim, a inovação hoje é vital, a gente não escolheu esse momento, mas a gente pode tentar se reinventar. Enfim, a gente vai falar disso depois, sobre essas questões de mudança. Mas o que ele fala nesse livro, nesse 4 pontos, é basicamente você ver o problema como algo que possa te fazer crescer. E aí ele dá um exemplo super bacana, que ele fala que assim, algumas empresas grandes e tal, elas inclusive elas promovem erros de formas, enfim, querendo fazer, elas vêm promovendo erros para aprender com os erros. Então, assim, elas cometem os erros propositalmente para tentar aprender com os erros, né? Só erra quem tenta e só aprende quem errou. Então, é basicamente isso. Então, se manter vivo seria realmente um aprendizado contínuo. É você aprender o tempo inteiro. Isso é vivacidade. Isso te traz felicidade. Porque te mantém vivo. Te mantém querendo aprender. Né? Eu não sei, porque eu sempre quero aprender. Então, eu imagino uma pessoa que acha que sabe de tudo, né? E que acha que não tem o que aprender. Deve ser muito ruim isso no dia a dia. Porque, inclusive, a gente aprende com todo mundo. A gente aprende com a nossa família, a gente aprende com um amigo, a gente aprende lendo um livro, a gente aprende ouvindo uma palestra, a gente aprende aqui nesse momento, né, de troca. Pena que eu não estou ouvindo vocês, mas eu vou gostar bastante de ouvir, porque eu aprendo muito, né, nas nossas palestras, enfim, para várias pessoas. Então, assim, a ideia realmente é que a gente aprenda o tempo inteiro com todo mundo. Porque esse aprendizado contínuo é que traz vivacidade para a gente querer ser melhor. E querer ser melhor é algo que te faz feliz. Então é basicamente isso, assim, cientificamente falando e neurologicamente falando, você se buscar vivo o tempo inteiro, no aprendizado contínuo, sabe, o tempo inteiro querendo ser melhor, te faz feliz realmente.
Outro ponto importante em relação ao problema é não se antecipar ao problema, tá? Isso é muito importante. Às vezes o problema nem é um problema e a gente já tá falando dele como se fosse algo assim terrível, né? Que não tivesse uma solução. Então todo problema tem uma solução, todo problema tem, porque se não tiver uma solução, então, enfim, não depende de mim, e aí ele deixa de ser um problema. E aí não se antecipar a esse problema é importante, porque a gente não tem que valorizar exatamente o fato, a gente valoriza a solução e o aprendizado que a gente vai levar daquilo, tá? Então é basicamente o que ele fala. Ele fala muito que ser feliz não é algo que aconteça o tempo inteiro. Por isso que é importante que a gente consiga lidar o quê? Com os momentos difíceis. Né? No outro encontro, a gente falou muito disso, da gestão emocional, do autocuidado, para conseguir lidar, inclusive, com momentos que vão acontecer. Né? A gente acorda todos os dias sabendo que problemas vão acontecer. Aliás, é a única certeza que a gente tem ao longo do nosso dia que vão acontecer problemas, dificuldades vão surgindo. Né? E nesse momento é importante saber lidar com esses problemas de uma forma até um pouco mais racional, menos emocional, que te tire do eixo realmente, e sabendo lidar com a frustração. Saber lidar com a frustração é algo que hoje em dia a gente trabalha pouco na nossa vida emocional. Né? Emocionalmente falando, né, no âmbito da psicologia e tudo mais, o que a gente vê é que cresce o número de pacientes dentro do nosso consultório realmente, que vem trazendo essas questões, né, de depressão, melancolia, né, patologicamente falando mesmo, porque não consegue lidar com momentos difíceis de frustração. Então, assim, a gente está um pouco acostumado a lidar com isso. E ser feliz é conseguir lidar com esse momento. Né? Ser feliz é conseguir lidar com o momento que, de repente, do luto, do sofrimento. É saber que, poxa, não, eu não estou bem hoje. Eu tenho que me respeitar. Entendeu? Eu não preciso estar bem o tempo inteiro. Não preciso. E ser feliz é saber lidar com esses momentos difíceis. E uma dica super importante para isso é você ter um plano B. Então, assim, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo maior, eu vou correr para conseguir. Eu vou lutar, eu vou tentar, eu vou buscar porque eu acredito que eu posso. Legal. Mas eu tenho um plano B no sentido de que aquilo ali não pode ser tudo para mim. Porque senão acaba. Senão, se eu não alcançar, eu me vejo até sem sentido na vida. A sua vida tem que ter um sentido sempre. Então, até onde você pode ir, não é isso? Até onde a gente pode negociar para falar assim, poxa, beleza, eu não consegui isso aqui hoje, mas, poxa, já consegui isso aqui, que já é muito bom, já foi um pouco melhor. Então, tem que ter um plano B na minha cabeça para não me frustrar no sentido de me paralisar. E aí, a gente pensa também num ponto que é importante, que é o seguinte, a conquista, ela não vem sempre de uma hora para outra. Para eu saber lidar com a frustração é também saber lidar com esperar, com a espera, com o melhor momento. Não é verdade? Talvez não dependa só de mim naquele momento. Talvez não seja agora. Então, vamos pensar no momento que a gente vive hoje. Eu não tenho que trabalhar com a cobrança no isolamento social. Né? Eu realmente eu posso não estar dando o meu melhor hoje, mas será que depende só de mim fazer isso? Acho que não. Tá todo mundo assim. Todos nós estamos vivendo um momento de limitação. Então, assim, é saber que vai passar, ok, e que eu vou aprender com aquilo, que é o que depende de mim, o que depende é aprender com aquele momento, é refletir sobre ele, nada mais. Então, saber lidar com a frustração é saber esperar também, é saber que nem tudo vai acontecer no meu momento, nem tudo vai acontecer quando eu quero que aconteça, né? Eu vou querer, porque aquela ideia de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de querer buscar muitas coisas, de querer ser proativa, de querer. Talvez eu não possa ser agora. Então é importante me limitar, é importante respeitar e saber esperar. Então lidar com a frustração também tem a ver com saber esperar. Porque cada um vai ter o seu momento de felicidade, cada um vai ter um momento de frustração, o que vai ser bacana para um vai ser diferente para o outro, né? A gente fala muito sobre o desejo, né? A felicidade ela está em alcançar algo que você deseja. Na psicologia é muito refletido sobre isso, sobre o desejo do outro, né? Desejo inconsciente, desejo consciente, enfim, vários termos, mas assim, basicamente a gente se move através do desejo. E o desejo, ele tá na falta. Né? O que é isso, né? Assim, aí trazendo Freud, que a gente gosta tanto de estudar. Mas assim, o desejo ele tá na falta no sentido de que eu só desejo algo que eu não tenho. Não é isso? E muitas vezes, quando eu alcanço aquele desejo, aquela falta, ele deixa de ser um desejo. Então eu tô o tempo inteiro, mas isso é bom porque eu me mantenho viva. Então se eu conseguir alcançar algo hoje, aquilo ali, beleza, agora eu quero um outro maior. Então vou no passo a passo. A gente está o tempo inteiro em constante transformação. Então quando a gente começou falando de que a gente não vai ser os mesmos, que seremos diferentes depois desse momento de isolamento,
e vamos ser mesmo, o que isso tem a ver? Que o valor que eu dou hoje para minha vida, que o valor que eu dou hoje para algumas coisas, até falando de questão de consumo consciente, né, que muitas pessoas falam, né, isso vai ficar mais aflorado depois que passar esse período de isolamento social. Com certeza vai. Eu vou ressignificar o meu desejo, né? Então, assim, hoje se eu desejo algo muito, e talvez eu vá começar a desejar outras coisas. Mas é importante desejar, porque o desejo ele movimenta, o desejo ele movimenta para alcançar. Então, hoje, com certeza, vamos sair dessa pensando em novos valores. Por exemplo, a questão do tempo, né, que eu gasto com o outro, não é isso? A gente está tendo hoje a oportunidade de viver o momento com a nossa família, que talvez a gente não tivesse antes. Né, assim, a gente está tendo a oportunidade de repente, ver o nosso filho crescer, sabe? Nesse momento, mesmo com as dificuldades, mesmo com as, sabe, os momentos de sofrimento, com as angústias, com aquela coisa de cobrança, então eu quero ser melhor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, que causam medo e insegurança, a gente está conseguindo viver esses bons momentos. E isso são memórias que a gente vai levar para a nossa vida. Então, assim, o tempo ele é muito relativo quando a gente fala de felicidade, né? Assim, aí é uma outra conversa sobre gestão de tempo e tudo mais, que é outro módulo que a gente aborda muito na Certa, mas é bacana trazer para cá, por quê? Porque o tempo é o tempo em que você investe. Então todo mundo tem 24 horas no dia. Ele é relativo porque eu vou escolher investir esse momento em momentos felizes. Esse tempo em momentos felizes. E não necessariamente muito tempo com uma pessoa é sinônimo de um tempo bem investido. Por exemplo, eu posso estar do lado do meu filho o dia inteiro com ele, ou seja, passar um tempo grande, mas não ter olhado no olhinho dele, ele tá com eu tô com o celular, ele tá com outro. Isso não é um investimento de tempo que a gente fala de relações humanas. Então, o tempo ele é relativo porque ele pode ser pouco, mas ele pode ser bem investido. E esses são os momentos que a gente fica mais feliz. Se a gente parar para pensar nos momentos de maior felicidade da nossa vida, começar a refletir, a gente vai ver que são os momentos onde a gente precisou de pouca coisa para ser feliz. Não é história, não. São os momentos onde a gente conseguiu estar perto de quem a gente gosta, é onde a gente conseguiu algumas realizações profissionais e pessoais. Então são momentos que a gente não precisou de tanta coisa, de tanto recurso, mas a gente conseguiu valorizar, porque foram importantes pra gente. Então, às vezes, mesmo com pouco recurso, né, isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, a gente consegue tempo, a gente consegue momentos valiosos que a gente vai lembrar para nossa vida, tá? Então, assim, basicamente, para a gente conseguir ser feliz, a gente tem muito que pensar no que nos faz feliz. Né? Nós somos insatisfeitos por natureza, a gente deseja sempre o que a gente não tem. Então, por exemplo, se eu sou autocrítica e uma pessoa é muito alta, muito baixa porque é muito baixa, porque é loura, porque é morena, porque cabelo isso, cabelo... Enfim, a gente sempre quer ser diferente. A gente sempre quer o que a gente não tem. A gente sempre quer conquistar algo a mais, que pode ser bacana. O mais importante é a gente não desvalorizar as nossas conquistas, porque isso é que nos faz feliz. É valorizar a conquista. E aí utilizar o desejo como um motor realmente, né? Um motor para você buscar querer ser melhor. Né? O desejo como algo que te movimenta a querer alcançar ser melhor. Mas não no sentido de te limitar. Né? Então assim, poxa, eu quero o outro, é impossível para mim. Não, o desejo ele tá na falta, ele tá na busca contínua. Isso que é bacana. A felicidade está aí. Bom, o quinto ponto que a gente fala é o círculo de Zorro. Por que é isso? Nesse momento ele vai falar bastante sobre mudança de hábito, né? Então assim, como começar um novo hábito, como começar alguma coisa nova na vida que você sempre quis, porque a ideia é que a gente, geralmente na nossa vida, a gente procrastina, ou seja, a gente deixa para depois. Então assim, eu quero muito praticar um exercício, mas depois eu vou tentar. Eu quero muito fazer yoga, mas eu não sou muito boa para concentração, então melhor não. Eu quero muito. Então, assim, é um momento que geralmente na nossa vida a gente tem a tendência a não fazer mudanças de hábito. Então, quando ele fala do círculo de Zorro, ele está falando justamente disso, de como mudar um hábito de uma forma gradual, né? E o isolamento, ele é um hábito. Né? A gente está aqui hoje, nesse momento na nossa casa, mudando vários hábitos que a gente não escolheu mudar. Né? Então, assim, é muito mais difícil mudar um hábito quando a gente não escolhe. Por outro lado, a mudança ela vem muito acompanhada de um sofrimento, de uma angústia. Né? Assim, já dizia Freud, né, que assim, a gente só muda quando algo te deixa muito angustiado. Por quê? Porque é na dor e no sofrimento que a gente vai buscar novos recursos. E aí, o que ele fala é que a gente pode usar
artifícios mesmo, científicos, para facilitar essas mudanças. Então, por exemplo, o nome Zorro. O nome Zorro vem por causa do filme do Zorro mesmo, porque lá tinha um técnico onde ele fazia, para desenvolver a pessoa, ele fazia ela aprender dentro de um círculo. Então, assim, você só vai sair daqui para buscar novas coisas quando você aprender a lutar dentro desse círculo. Então, por isso que ele falou que é Zorro. E aí ele deu alguns exemplos. Dentre os exemplos que a gente pode trazer muito hoje para o dia a dia, por exemplo, eu quero arrumar minha casa. Poxa, então eu vou começar a arrumar pelo meu guarda-roupa. Eu vou começar a arrumar por pequenas coisas, entende? Porque ninguém começa correndo a maratona. Não existe isso. Eu começo correndo nada, né? Na verdade, eu começo não correndo, eu começo andando. Aí eu ando, beleza, ando um pouco mais rápido, daqui a pouco eu corro 5 minutos, corro 10 minutos, vou correndo mais um pouco, 5 quilômetros, daqui a pouco eu vou. Ou não, posso nunca chegar a correr a maratona e tudo bem. Então assim, mas eu começo a alcançar novos desejos. Então, a ideia mesmo nesse estudo científico que ele fez é começar aos poucos um novo hábito. Uma mudança começa sempre gradual. Como funciona isso? Ele deu um exemplo, né, de você pegar um círculo de 30 centímetros, por exemplo, e começar a arrumar ou começar a fazer algo diferente nesse pequeno e vai aumentando, né? E aí, o mais importante que ele fala não é necessariamente você criar um novo hábito, é que aquilo se torne uma rotina. Porque para virar um hábito, tem que ser algo frequente. O hábito, ele basicamente é uma atitude nova que você vai criando na sua vida, neurologicamente. E aí eu até indico para vocês O Poder do Hábito, que é um livro super legal que fala só sobre isso, sobre essa mudança científica, neurológica. Ele traz alguns dados para vocês. Mas o que ele fala sobre o hábito nesse livro de Harvard é realmente que, assim, para criar um hábito, você precisa começar de uma forma gradual. E isso é um exemplo, né, no nosso dia a dia. É você pensar que eu não vou conquistar uma coisa, não vou mudar de uma hora para outra. Porque se você achar que você muda de uma hora para outra, só porque você tem o desejo de mudar, você se frustra. Você se frustra. Mas eu quero tanto mudar, por que eu não mudei? Porque é gradual. Porque um hábito, ele é difícil. O seu cérebro, ele não quer mudar. Tá? O nosso cérebro, ele não quer mudar porque quando a gente constrói um hábito, a gente poupa energia. Então, assim, eu quero ter vários hábitos que fiquem ao longo da minha vida. Neurologicamente, eu quero isso, porque eu vou poupar energia. Toda mudança requer o quê? Uma energia, uma descarga maior de energia de sinapses cerebrais. Então, ele não quer que isso aconteça. Para a gente mudar um hábito, a ideia é que comece de pouco a pouco e vai crescendo. Por quê? Porque eu vou criando, inclusive, segurança para buscar algo maior. Então é isso que ele diz. E mais do que alcançar um novo hábito, é que aquilo ali vire, né, uma coisa mais frequente, que aquilo ali fique frequente, que aquilo ali se mantenha. Então, por exemplo, ele traz uma pesquisa dizendo que só 20% das pessoas que conseguem uma perda de peso, né, por exemplo, conseguem emagrecer ou praticar uma nova atividade física, só 20% das pessoas fazem disso um hábito. Ou seja, continuam praticando atividade física, ou 20% das pessoas conseguem manter o seu peso, né, que foi reduzido. Então, assim, manter um hábito é muito mais difícil do que fazer uma mudança. A ideia, geralmente, é o quê? Você começa algo novo, você tenta 2, 3 vezes, aquilo ali se tornou difícil, você larga, você deixa pra lá. Então, o ciclo de Zorro, quando ele traz, é muito ligado a isso, tá? Ainda segundo essa questão de hábito, ele fala sobre a regra, que aí é o ponto 6, a regra dos 20 segundos. Basicamente, é para você evitar, então, a procrastinação, né? Fazer algo agora. Então, aí você vai criando gatilhos na sua mente. O que é isso? A regra dos 20 segundos, basicamente, é você favorecer o seu ambiente para um novo hábito. Então, por exemplo, um exemplo simples que ele trouxe foi de uma pessoa que queria aprender a tocar violão. Então ele comprou um violão, botou no armário, só que ele deixa lá no armário. E é muito difícil, né, assim, seu cérebro lembrar, e aí é dificultador de ir até o armário. Então o que ele sugeriu, por exemplo? Que aquilo fique fácil para você, né? Fácil acesso às coisas para uma mudança de hábito acontecer. E o que ele fala nesse capítulo é que só 20 segundos fazem diferença para você mudar um hábito ou não. Então, por exemplo, ele fala, se a gente quer praticar um novo esporte, você vai dormir com roupa de ginástica, por exemplo, entendeu? Não que isso aconteça, mas assim, é como se você estivesse facilitando o seu ambiente para uma nova atitude, um novo hábito ser criado. Porque é difícil criar esse hábito. Bom, dito isso, a gente entra no 7º e último ponto, que é o investimento social. Não é isso?
Quando a gente fala de investimento social, é muito importante a gente pensar que somos seres sociais por natureza. Então está muito ligada à questão de conectar o mundo, de criar vínculo no nosso mundo, né, de se manter numa troca contínua, né? O sujeito, ele precisa, nós sujeitos, seres humanos, precisamos da troca com o outro. Ninguém vive sozinho, ninguém vive feliz sozinho, não existe isso, né? Então assim, inclusive para você evitar uma situação de desamparo, uma situação de depressão, o outro, ele é fundamental na sua vida. O sujeito é desamparado quando ele não tem com quem trocar no dia a dia dele, não tem algo que faça sentido. Então, trazendo para a felicidade, a gente diz que a felicidade ela só é real quando ela é compartilhada. Eu preciso compartilhar esse momento agradável com alguém, esse momento feliz com alguém, para conseguir realmente identificar a felicidade. Ninguém é feliz sozinho. E ninguém faz nada melhor sozinho. Eu preciso do outro para isso. Então, assim, essa coisa de precisar que o outro faça parte da minha vida, é muito importante a troca, né? No isolamento social, a gente pode buscar recursos para a troca, mas não deixar de fazer. Talvez seja um pouco mais difícil nesse momento, porque a gente não está muito acostumado, né? A gente está acostumado a sair, pegar a chave do carro, pegar o carro e ir para casa do amigo, juntar todo mundo na nossa casa, né? Isso é super bacana. Mas se hoje eu não tenho esse recurso, como é que eu posso buscar ferramentas e usar a tecnologia a meu favor para me manter conectado nesse vínculo com o outro que é tão importante, tá? Então, é muito importante entender que o vínculo social traz felicidade. E, por outro lado, também respeitar as minhas fraquezas. Ou seja, saber pedir ajuda para o outro, né? Eu tenho que saber pedir ajuda. Eu não sou boa em tudo. Que bom. Maravilhoso, né? Significa que eu estou aprendendo. Até para você aprender com o outro, é importante você limitar, respeitar suas fraquezas, o seu momento e pedir ajuda. Então, quem pode me ajudar? As pessoas que mais aprendem na vida são as pessoas que conseguem ter essa humildade de entender que não sabem sobre tudo e que eu, sim, não é vergonha, vou pedir ajuda. Então você pode me ajudar, por favor? Então praticar isso todos os dias te causa um sentimento de segurança, né? Um sentimento de pertencimento e de felicidade mesmo. Nós somos insatisfeitos por natureza. Não tem como, a gente está sempre buscando alguma coisa, é a questão do desejo, da falta. Então, pode ser que eu não tenha todas as respostas e precise que o outro me complemente. Só que o outro te complementar, o outro ele não pode ser o sinônimo da sua felicidade, também tem isso, né? Existe um livro, que é um livro super pequeno e tudo mais, o nome dele é A Parte que Falta. Não sei se vocês já viram, tal. Mas é um livrinho simples que causa uma mensagem maravilhosa. Tem algumas escolas que já estão adotando, né? Mas a parte que falta, ela diz, é uma reflexão super importante sobre isso. Para eu ser feliz, eu preciso ser feliz comigo, agora. Eu preciso valorizar o que eu tenho de bom para mim mesma. Tenho que ser feliz no meu eu, comigo mesma. Ninguém é feliz sozinho completamente, a gente precisa do outro para se conectar, mas por outro lado, eu tenho que conseguir entender quem sou eu nisso tudo. Então, assim, eu tenho que o outro vai me complementar na felicidade. O outro não pode ser a minha felicidade, totalmente. Eu falo que assim, quando o outro é a sua felicidade completamente, é uma sobrecarga, inclusive, para o outro. É uma grande responsabilidade para aquela pessoa. Porque a pessoa vai falhar, a pessoa pode não dar conta de ser isso tudo para você, né? Porque gera uma expectativa de que, poxa, então eu só vou ser feliz quando eu casar, só vou ser feliz quando eu tiver um filho, só vou ser feliz. Então eu tô postergando a minha felicidade. E você ser feliz é você ser feliz hoje, nesse momento. Então não esperar para ser feliz. Esse que é o ponto, né? Assim, valorizar os pequenos momentos, os momentos de felicidade que eu tenho agora, que é o que depende de mim. Então, assim, e muitas vezes a gente faz isso. Ah, quando eu conseguir uma promoção, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Por quê? Por que eu não posso ser feliz agora? Né? É isso, eu tô sendo feliz nesse momento e às vezes não tô enxergando e não tô dando atenção para ele. Nesse momento, principalmente de isolamento, onde a gente o futuro não depende da gente, principalmente, né? Nunca dependeu, mas na verdade, assim, hoje em dia muito menos. Então esse é o momento, principalmente, que eu tenho que olhar para o presente. Eu vou pensar o meu futuro como um amanhã, no máximo. É o que posso prever. Porque senão a angústia, a melancolia, sabe, a ansiedade, ela vai bater de uma maneira muito grande no seu emocional. Não depende de mim pensar no futuro. O que depende de mim? Valorizar o presente e viver o momento feliz que eu tenho hoje. Isso vai fazer com que você seja feliz em qualquer momento, mesmo na situação difícil que a gente está vivendo hoje. Então, o grande desafio é a gente viver o hoje ou amanhã. Por quê? Quando a gente vive pensando no passado, a gente fala de uma nostalgia.
Não é isso? Então a nostalgia de reviver as memórias, aí você fica lá pensando, poxa, seria tão bom se aquilo voltasse, não é verdade? Ah, que saudade que eu tenho, né? Que TBT legal, que coisa legal esse momento, eu fui tão feliz nesse momento. E quando você pensa no futuro, você cria uma ansiedade e gera uma frustração, porque é algo que você não consegue alcançar. Então o ideal não é nem a nostalgia e nem a ansiedade do futuro. O ideal é você pensar no presente, no que eu tenho hoje, é aproveitar os bons momentos agora, o que eu posso viver nesse momento. Isso é sinônimo de felicidade. Respeitar os seus limites, sabendo até onde você pode ir, se conectando com o outro, pedindo a ajuda do outro, mas o outro não pode ser a sua vida, não pode ser a sua felicidade, ele é um complemento para a sua felicidade. Não esperar, não postergar a felicidade para um outro momento. Então, um dia eu vou ser feliz? Não, eu vou ser feliz agora e valorizar o momento que a gente está hoje, tá? Bom, podia ficar aqui falando sobre muitas horas sobre felicidade, como eu comecei falando para vocês. É um tema que a gente gosta muito e que realmente assim é a base para a sua gestão emocional, para você conseguir praticar o seu otimismo, para você praticar o seu momento bacana, o seu momento social, a solidariedade, tudo isso que é tão importante, principalmente em tempos de isolamento social que a gente vive. Mas a gente vai ficar por aqui agora. E eu quero fechar, então, reforçando, agradecendo mais uma vez a parceria do Unimed Rio, que foi tão bacana com a gente, confiando no nosso trabalho, e da Mood também, tá? Nessa parceria aí. E dizer que a gente vai estar sempre trazendo temas legais, temas linkados ao momento do isolamento, mas também, assim, com técnicas e embasamento científico, que eu acho que é legal, né? Assim, trazer pesquisa, trazer autores, dicas de livro, né? Para realmente embasar em termos psicológicos mesmo, né? Dentro da psicologia, como que a gente pode contribuir para vocês de uma forma prática, simples, mas tão enriquecedora, tá? Então, muito obrigada, realmente. A gente espera o feedback de vocês, né? Mais do que tudo. E também dizer que na quarta-feira, às 11 horas, a gente vai estar aqui falando sobre empatia revolucionária. Empatia é um tema que a gente aborda muito porque tem muito a ver com as relações humanas, né? Mas empatia é um pouco mais complexo do que a gente imagina e é tão importante ser trabalhada. Então, eu vou esperar vocês na quarta-feira, às 11 horas. E é isso, a gente vai estar aqui, tá? Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Espero ter contribuído aí para vocês nesse momento difícil, mas também um momento de esperança, de otimismo, de que vai passar e a gente vai aprender com tudo isso, tá? Obrigada. Quem não segue Acerta, então, mais uma vez, @acerta. A gente vai estar lá também respondendo a perguntas, directs, enfim. Vocês podem, dicas de livro, dicas de palestras, vocês podem estar contando com a gente também, tá bom? Muito obrigada, beijo, tchau, tchau.